Olá, bem-vindos ao dia 84 do nosso plano de leitura. Hoje a gente vai fazer uma conexão bem interessante, sabe? Vamos ligar uma parábola de Jesus, uma lei lá do deserto e uma poesia sobre o envelhecimento. Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas acredite, tudo isso conta uma única e poderosa história sobre obediência, rebelião e o veredito final. Uma história que, olha, fala muito com a gente até hoje. Então vamos começar com uma pergunta que Jesus fez, que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Na parábola dos dois filhos, ele pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. Essa pergunta ela já joga a gente direto no centro da questão, né? O que é de verdade a obediência? É algo que vai muito, mas muito além do que a gente vê por fora. E a parábola é basicamente isso aí. Um filho diz, não vou, mas no fim ele vai. Outro diz, sim senhor, eu vou, mas não foi. Olha só que interessante. Isso já mostra o nosso tema principal. A diferença, às vezes, gigante entre o que a gente fala e o que a gente faz. Fica bem claro que a obediência de verdade não é só da boca para fora. Tem a ver com a ação, com a atitude que vem de um coração que mudou de verdade. E aí vem a parte que deve ter chocado todo mundo na época. Jesus olha e diz: Olha, eu digo uma coisa para vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus na frente de vocês. Uau! Pensa no impacto disso. Por quê? Porque justamente aquelas pessoas que a sociedade desprezava, elas se arrependeram e agiram. A atitude delas, a mudança real, valeu mais do que qualquer promessa vazia. Ok, agora vamos para outra história. Vamos ver como essa ideia de uma obediência que não é real, como isso aparece em outra parábola de Jesus. E aqui a gente começa a ver um padrão de rebelião que se repete ao longo de toda a história de Israel. Essa é a parábola dos lavradores maus. E a coisa aqui vai escalando de um jeito assustador. Primeiro, o dono da vinha manda uns servos para buscar os frutos. O que os lavradores fazem? Espancam um, matam o outro, apedrejam um terceiro, a violência só aumenta e o ponto final, eles matam o próprio filho do dono, pensando agora a herança é nossa. É a imagem perfeita da rebelião completa contra a autoridade, né? E o mais interessante é que essa história de rejeição, ela não é nova. Ela tem um eco, uma ressonância lá atrás, numa outra história de rebelião que aconteceu muito antes, lá no livro de Números. Olha só essa comparação, é impressionante. De um lado, no deserto, o povo reclamando com Moisés, para que tirar a gente do Egito? Uma falta de confiança total em Deus. Do outro lado, na vinha, os lavradores agindo com violência, querendo tomar o que não é deles. Sabe o que é isso? São duas faces da mesma moeda. É a rebelião contra a fonte de tudo, contra quem deu a libertação e contra quem deu a terra. Bom, e esse padrão de rebelião não é só uma ideia, uma coisa teórica. Ele está ligado a consequências bem reais, bem físicas. Consequências de vida e de morte. Para a gente entender isso, a gente volta lá para Números. Tinha uma lei, a da água da purificação. Basicamente, se alguém tocasse num corpo morto, essa pessoa era considerada impura, contaminada. A morte, veja bem, contaminava. E essa impureza separava a pessoa da comunidade, do sagrado. Para voltar, precisava passar por um ritual de purificação. Isso mostra o peso que a morte tinha. E falando em morte, o livro de Eclesiastes traz uma perspectiva diferente. Ele sai da linguagem da lei e entra na poesia, com um conselho direto. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. É um chamado para a gente pensar na vida e em Deus antes que o tempo passe, antes que a velhice e a morte cheguem. É um convite para viver com o olho na eternidade. E essa poesia é incrível. Ela descreve o envelhecimento de um jeito muito visual. Os guardas da casa tremem, são as mãos. Os homens fortes se curvam, as pernas. A visão fica embaçada, os olhos. É uma descrição linda e ao mesmo tempo melancólica do nosso corpo se desgastando, até o dia em que o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. O ponto é esse. Nossa vida é finita. As nossas escolhas espirituais estão plantadas na nossa realidade de que somos mortais. O tempo para obedecer é agora. Certo. Então, com essa ideia da rebelião e da nossa mortalidade em mente, vamos voltar lá para a parábola da vinha, porque agora vem o veredito final. E é aqui que Jesus joga a carta final. Ele cita o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal, a pedra angular. Que ironia, né? Aquele filho que eles rejeitaram, que eles mataram, era na verdade a peça mais importante de tudo.
A rejeição deles não diminuiu o valor dele. Pelo contrário, só confirmou quem ele era. E o julgamento vem logo em seguida, sem rodeios. Por isso, o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os frutos que se espera dele. É simples assim. A herança não fica com os rebeldes. Ela é dada para quem mostra obediência de verdade, com atitudes, com frutos. Então, a gente passou pela lei, pela rebelião, pela poesia da vida. E agora, para fechar, o livro de Eclesiastes dá o resumo de tudo. A conclusão final. E a conclusão é essa. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É impressionante, né? Depois de tanta filosofia, de tanta reflexão sobre a vida ser passageira, o resumo é, direto ao ponto, temer a Deus e obedecer. É isso que importa. E por quê? Porque, no fim das contas, Deus vai julgar tudo o que foi feito. Tudo, seja bom ou seja mal. Cada pequena atitude, cada escolha que a gente faz entre obedecer ou se rebelar, tudo isso tem um peso, tem consequências eternas. Então, a grande lição de hoje, o que amarra tudo isso, é que a obediência verdadeira é uma questão de ação, não só de palavra. É isso que define quem somos e, no final, o nosso destino. Bom, se essa nossa reflexão de hoje fez sentido, se ajudou a conectar as ideias, não esquece de curtir e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada juntos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.